Welcome back, guys. Olha só, a gente já sabe. We already know what hypocritical, a hypocrite, hypocrisy mean. Yeah? We already know that. Now, how can we not be a hypocrite? How can we not be a hypocrite? Como é que a gente pode não ser um hipócrita? How can we? Aí a gente vai usar o verbo evitar, né? Como a gente pode evitar ser um hipócrita? Evitar é to avoid. Repeat. To avoid. Again, to avoid. Now, let's conjugate the verb to avoid. I avoid, you avoid, he avoids, she avoids, it avoids, we avoid, you avoid, they avoid. Agora, atenção. Depois do verbo evitar, to avoid, os verbos seguintes, os verbos que acompanham o avoid, evitar, em português a gente diz evitar ser. Em inglês a gente diz evitar sendo, tá? É a estrutura. Quer dizer evitar ser, mas o verbo depois vem sempre no gerúndio, certo? Avoid being. Evitar ser hypocritical. How can we avoid being hypocritical? Repeat. All right, again, how can we avoid being hypocritical? Isso. Como é que a gente pode evitar de ser hipócrita? Hypocritical é um adjetivo, né? Agora, how can we avoid being a hypocrite? Aí sim, é um hipócrita, é uma pessoa, é um substantivo. A pessoa hipócrita, hypocrite. How can we avoid being a hypocrite? How can we avoid being a hypocrite? Repeat. How can we avoid being a hypocrite? And the answers are by being honest. Certo? Sendo honesto. How can we avoid being a hypocrite? By being honest. Então olha só. Eu vou perguntar e vocês vão me responder. Vou perguntar e vamos responder todas elas. How can we avoid being a hypocrite? How can we avoid being a hypocrite? By learning to be, ó, learning, né? É outro também, depois do by, o verbo vem também no gerúndio, by learning to be your true self. Self é o próprio, lembra? Myself, yourself, himself, themselves. Self é o próprio. Então, a sua verdade própria, your true self, o seu verdadeiro self, né, próprio, o seu verdadeiro próprio, quer dizer, eu mesmo, a minha verdade sincera, my true self, certo? How can we avoid being a hypocrite? By learning how to be your true self. All right. How can we avoid being a hypocrite? By meaning what you say. Né? By meaning what you say, né? Significando realmente o que você diz, né? Sendo sincero, né? How can we avoid being a hypocrite?
By also doing, né? Também fazer. By also doing what you tell people to do, tá? Você também faz o que você diz para o povo fazer. By also doing what you tell people to do, right? How can we avoid being a hypocrite? By facing the consequences of our actions. By facing the consequences of our actions, né? Como é que a gente evita de ser um hipócrita? Encarando as consequências das ações da gente, né? Não é se esquivando, eu fiz e não vou encarar as consequências. How can we avoid being a hypocrite? By becoming an honest person. Olha o verbo to become, se tornando uma pessoa honesta, né? By becoming an honest person. Honesta não é só a pessoa que é honesta com o dinheiro, também é honesta com a palavra, tá? De dizer a verdade. Mas atenção, que não é dizer a verdade que você acha que tem gente que acha que tem que dizer sempre a verdade, jogar na cara das pessoas o que ela pensa. Não é assim. Ser honesto é dizer, é ser sincero no que você diz, mas isso se alguém te perguntar. Se ninguém perguntar, você não vai dar a sua opinião, você não é o dono da verdade, né? Quem garante que a sua opinião é melhor do que a do outro? Agora, se o outro perguntar, aí você pode ser honesto, sincero, né? Honesto como sincero, também pode. How can we avoid being a hypocrite? By telling the truth, right? By telling the truth. How can we avoid being a hypocrite? By acting accordingly. Accordingly, a gente já aprendeu também, é de acordo, né? Agindo de acordo. De acordo com o quê? Com o não ser hipócrita, né? Agindo de acordo, quer dizer, de acordo com o que uma pessoa deve agir. Então, by acting accordingly, right? How can we avoid being a hypocrite? By taking responsibility for our actions, né? Tomando responsabilidade pelas nossas ações. Se eu fiz, eu tenho que ser responsável pelo que eu fiz, né? Então eu não sou hipócrita, porque eu assumo a minha responsabilidade. By taking responsibility for our actions. How can we avoid being a hypocrite? By being true to yourself and to others. Ser verdadeiro para si mesmo e para os outros, né? Porque não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Cadê a verdade aí? Right? Muito bem, então agora eu faço a pergunta: How can we avoid being a hypocrite? E vocês vão me responder a pergunta na resposta e a opção que eu vou mostrando, tá? Então, how can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by being honest, tá? Então, vai toda a estrutura. Vamos lá. How can we avoid being a hypocrite? Very good. We can avoid being a hypocrite by being honest. How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by learning to be our true self, né? O nosso. We can, our, right? Or se for you, how can you avoid being a hypocrite? You can avoid being a hypocrite by learning to be your true self. How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by learning to be our true self, o nosso verdadeiro ser, né?
How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by meaning what we say, right? How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by also doing what we tell people to do. Also doing what we tell people to do. Não dizer para as pessoas fazerem uma coisa e eu fazer outra. Eu também fazer o que eu digo para as pessoas fazerem, né? By also doing what we tell people to do. How can we avoid being a hypocrite? All right, we can avoid being a hypocrite by facing the consequences of our actions. Né? Our actions, nossas ações. How can we avoid being a hypocrite? Very good. We can avoid being a hypocrite by becoming an honest person. How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by telling the truth. How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by acting accordingly. How can we avoid being a hypocrite? All right, we can avoid being a hypocrite by taking responsibility for our actions. How can we avoid being a hypocrite? We can avoid being a hypocrite by being true to ourselves and to others, né? De sermos sinceros, verdadeiros para nós mesmos e para os outros, to ourselves, né? Aqui o your, tá vendo que é tudo em your? Para a gente prestar atenção no pronome possessivo, porque se eu pergunto com we, a resposta tem que ser our, né? Nosso, e não your, que é o teu, né? O seu. Alright? Fantastic. Então, perceberam que essa lição é toda para chamar a atenção da gente para uma vida sem hipocrisia, certo? Então, capricha aí, depois volta para a gente fazer o nosso diálogo. See you soon, everybody!